Vendo a linda Liu Huyan descer do carro, sorri friamente e a chamei. Comemos, bebemos o vinho que ela me ensinou por 50 anos. As bolsas de edição limitada foram recebidas conforme a lista, e agora você quer voltar para casa e descansar, isso é muito inoportuno. A mão dela agarrou o fecho com força, os olhos brilhantes cheios de pânico, a voz tremendo enquanto me perguntava o que eu queria dizer. Recostei-me no assento, passei os olhos por ela e insisti em subir. Ela hesitou por um momento e, no final, assentiu. Na verdade, há poucos dias, eu ainda não era Requian. Para ser exato, o dono original deste corpo não era eu transmigrei, caindo neste romance melodramático. Tornei-me o protagonista completamente otário. O original era conhecido como um cachorro babão, auxiliando-o desde os 18 anos, pagando sua faculdade e o ajudando a se tornar o presidente da empresa. Casa, carro, bolsas de grife, joias. Contanto que ele dissesse uma palavra a mais, no dia seguinte a joia seria entregue a ele. Ele pensou que estava criando sua futura esposa. Mas no dia do pedido, ela lhe deu apenas um cartão de amigo e fugiu. Desculpe, já tenho alguém no meu coração, é o meu colega de faculdade, ou Jian. Você é um bom homem, encontrará alguém melhor do que eu. Uma frase. Cartão de amigo esmagou completamente o coração do original. Ele bebeu a noite toda. Chorou até desidratar na banheira. E finalmente morreu. Quando ele abriu os olhos novamente, a alma neste corpo foi substituída pela minha. Levei 2 dias para processar todas as memórias do original, e eu sorri. Aquilo que o original não conseguiu até a morte, assim que cheguei, tive que conseguir com minhas próprias mãos. Então eu disquei o número dele e o convidei para jantar mais tarde. Ele estava particularmente bonito hoje à noite. A refeição foi agradável para todos. Quando apresentei a bolsa de edição limitada, o sorriso no rosto dele mal podia ser contido. Depois da festa, dirigi para levá-lo de volta à mansão que comprei para ele. O carro parou suavemente na porta, ele agradeceu e foi embora. Ele soltou o cinto de segurança e, com uma pitada de hesitação, disse-me, chegamos. Tome cuidado no caminho de volta. Estendi a mão e fechei a porta do carro, esperando que ele se virasse confuso. O que foi? Virei-me e meu olhar varreu seu corpo sem cerimônia. Tenho que dizer, essa mulher realmente tem o capital para seduzir, meias pretas cobrindo suas pernas esguias. Cintura fina, clavícula delicada, e um rosto que era de tirar o fôlego. O original ficou tonto com esse rosto, viveu como um monge por 3 anos, sem sequer ousar tocar em sua mão. Vi meu pomo dadão inchar, engoli em seco, meu olhar como um lobo observando sua presa. Sem esconder nada, ele sentiu arrepios com o meu olhar e recuou um pouco na próxima vez. Ei, por que você está me olhando assim? É assustador. Curvei os lábios e disse com um toque de diversão, comemos. Bebemos, e você recebeu o presente, e agora você me diz que quer ir para casa. Levantei a mão e prendi as mechas de cabelo que caíam em sua testa atrás da orelha. Não vai me convidar para subir um pouco? Não, ele recusou categoricamente. Sua voz ficou 8 graus mais aguda. Tenho que acordar cedo para trabalhar amanhã. Assim que terminou de falar, meu rosto afundou imediatamente. Huyan, você é muito inoportuna assim. Vendo minha atitude firme, ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, e finalmente assentiu suavemente. Sua voz era tão fraca quanto um fio de seda, então você não pode fazer nada impróprio. Não se preocupe. Empurrei a porta do carro e desci primeiro. Eu nunca faço nada impróprio, sempre faço as coisas abertamente. Ao entrar, ele me serviu um copo d'água, ficou no meio da sala de estar sem saber o que fazer. Como um cordeiro a ser abatido, baixei o copo d'água e caminhei em sua direção passo a passo. Ei, não! Ele recuou assustado. Suas costas bateram instantaneamente na parede, sem saída. Estendi a mão e abracei sua cintura, apertando em meus braços. Ele estava tão rígido quanto uma pedra. Tremendo incontrolavelmente, Liu Huyan, sussurrei em seu ouvido. Lembre-se, a partir de hoje, você é minha mulher. Ele se debateu friamente. Me solte, não quero. Ele, Qian, você não pode fazer isso comigo. Não posso. Eu ri friamente. Gastei dezenas de milhões para te criar por tantos anos. Será que não tenho o direito nem de te tocar? Não, não. Ele gritou e me empurrou com força. Na minha opinião, sempre te tratei como um irmão mais velho. Então você me viu errado. Assim que a voz caiu, eu o abracei horizontalmente. Vindo em minha direção aquela noite, evitei o primeiro contato dele. Ele chorou muito, as unhas cravadas nas minhas costas, eu não liguei nem um pouco. Na manhã seguinte,
Vestida, fiquei em pé ao lado da cama, a luz do sol entrando pelas frestas da cortina, caindo sobre sua pele pálida. Ele estava encolhido na cama, com marcas de lágrimas no rosto. A coxa ainda doía de vez em quando pela laceração da noite passada. Chegando à empresa, tudo voltou ao normal. Quando entrei no escritório, a assistente Xiaozhou já tinha o chá e a agenda prontos. Peguei a xícara de chá e tomei um gole, sem nenhuma mudança em minha expressão. Ah, sim. Há um tempo atrás, o gerente Liu não colocou alguém na empresa? Sim, chefe He. Chamado Ou Jian, foi o gerente Liu quem aprovou a admissão. Um sorriso frio surgiu nos meus lábios. Ou Jian é o seu raio de luz branco, aquele colega de universidade que o fez rejeitar o pedido de casamento. Já que ele se entregou, hoje vou pegá-lo de uma vez. Ou Jian foi designado para o departamento de marketing, com o título de especialista em projetos. Falando francamente, é um cargo que não faz nada, mas o salário mensal é de 25 mil. Maior do que o de muitos funcionários antigos com 5 ou 6 anos de serviço. Todos da empresa sabem que ele é uma pessoa do gerente Liu. Murmuram em particular, mas ninguém se atreve a dizer nada abertamente. Essa pessoa não tem muita competência, mas foi promovido. No primeiro dia de trabalho, ele se atrasou 1 hora. Ao entrar no escritório, não cumprimentou os colegas. Assim que se sentou em sua mesa, começou a mexer no celular. O chefe do departamento de marketing, Velho Zhan, sabendo que ele era uma pessoa do gerente Liu, se segurou para não explodir. Ele o encarregou de organizar os dados dos clientes, mas depois de alguns dias, Ou Jian não organizou um único dado. E ainda perdeu vários contratos importantes. Quando o Velho Zhan o encontrou, ele estava com as pernas cruzadas na copa, tomando café. Usando fones de ouvido, ele respondeu de forma indiferente às perguntas do Velho Zhan. Esses contratos são documentos centrais da empresa. Perder esses documentos acarreta responsabilidade. O Velho Zhan ficou ansioso. Ou Jian tirou um dos fones de ouvido, com o rosto cheio de impaciência. Perdeu. É só imprimir outro, certo? Qual o problema para ficar tão ansioso? O Velho Zhan ficou pálido de raiva. Virou-se e foi direto ao meu escritório para reclamar. Eu ouvi e ri. O que se pensa, acontece. Mande-o vir ao meu escritório. 10 minutos depois, Ou Jian entrou cambaleando, com uma expressão despreocupada. Chefe He, você me procurou? Eu me inclinei para trás na cadeira, olhando para ele sem expressão. Você perdeu 3 contratos de clientes. Você sabe o prejuízo que isso causou à empresa? Ou Jian arqueou as sobrancelhas. Que prejuízo? Não são apenas alguns papéis? E aqueles clientes não são grandes clientes. Perdeu. Por que me chamar aqui especificamente? Eu me levantei e fui até ele passo a passo. O valor total dos pedidos correspondentes a esses 3 contratos é de 8 milhões. Devido ao seu erro, os clientes agora querem cancelar a cooperação. Você acha que não é o caso? Ele ficou um pouco sem jeito com a minha pressão, mas continuou firme em suas palavras. Apenas 8 milhões. Não é um valor tão grande, chefe He. Você não está exagerando, está? Além disso, fui apresentado pela Huiyan. Você tem que dar a ela alguma cara, certo? Ele mencionou Huiyan. As 2 palavras foram pronunciadas com muita ênfase, com um tom de provocação nos olhos. Eu estreitei os olhos. Este garoto está me lembrando que ele tem o apoio da Huiyan, e que eu não posso tocá-lo. Interessante. Ou Jian está certo. 8 milhões realmente não é nada. Eu balancei a cabeça. Já que você está tão confiante, então as perdas deste projeto serão deduzidas do seu salário. Seu salário mensal é de 25 mil, deduziremos até que seja quitado. Levará mais de 26 anos. Na verdade, a perda desses contratos não significa a perda dos pedidos. É só refazer. Mas eu quero usá-lo como exemplo. Não só isso. Também vou denunciá-lo à polícia para apurar sua responsabilidade. Não importa se ele compensa ou não. Deixar um histórico. No futuro, toda a indústria não ousará usá-lo. A expressão de Ou Jian mudou instantaneamente. O quê? Eu não fui claro o suficiente? Eu dei um tapinha em seu ombro. Se você achar irracional, pode reclamar com o gerente Liu. Mas lembre-se, o representante legal desta empresa sou eu. 100% das ações estão em minhas mãos. Ele é apenas um gerente profissional que contratei. Ele tem apenas o poder de execução. Ele não tem poder de pessoal nem de finanças. Os lábios de Ou Jian tremeram. Seu tom arrogante de antes desapareceu instantaneamente. Assustado, eu agora. Vai e reorganize o conteúdo das 3 propostas perdidas.
Coloque-as na minha mesa antes da tarde. Sempre pontual, ele chegou à empresa perto do meio-dia hoje, e desde que entrou, estava distraído. Com as pernas ligeiramente afastadas ao andar, ele franzia a testa a cada passo. Como se estivesse suportando alguma dor, ele também se distraía frequentemente durante as reuniões. Só reagiu depois que a secretária o chamou 3 vezes. Quando Oujian abriu a porta, Liu Huyan estava olhando fixamente para o computador. Huyan, você tem que defender meus direitos. Ele se sentou na cadeira oposta e contou o que acabará de acontecer. Tianyou contou rapidamente. Aquele Requiem está me visando de propósito. Ele não gosta de mim e quer me demitir. Ele ainda quer me responsabilizar. Ele voltou a si e olhou para o rosto furioso de Oujian. De repente, ele se sentiu confuso. Antes, ele achava Oujian bonito, do tipo Sunshine Boy. Mas agora, olhando novamente, parecia que não havia nada de especial. Você perdeu o contrato do cliente. Sua voz estava um pouco rouca. Isso não é o ponto, disse Oujian, com as mãos brancas. O ponto é que requia ele. Eu te perguntei, você perdeu o contrato? Ele o interrompeu, tornando-se um pouco mais sério. Oujian ficou confuso com a pergunta. Imediatamente, ele ficou descontente. Perdi alguns, mas não é grande coisa. Huyan, você é a CEO, só você pode me ajudar agora. Você não pode deixar Requiem me intimidar assim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Se fosse antes, ele definitivamente ficaria do meu lado sem hesitar, virando-se para discutir comigo e defender meus direitos. Mas agora é diferente. O calor da noite passada ainda permanece em seu corpo. Essas cenas vergonhosas e inesquecíveis não param de rodar em sua mente. Ele não consegue mais ser tão duro comigo como antes. Ele abriu a boca. Eu vou falar com ele. Ele se levantou. A dor latejante entre suas pernas o fez hesitar. Oujian rapidamente estendeu a mão para ajudá-lo. Huyan, o que há com você? Você não se sente bem? Nada. Ele instintivamente retirou o braço. O movimento foi tão natural que fez o rosto de Oujian mudar ligeiramente. A porta do meu escritório foi aberta. Eu estava olhando o relatório financeiro quando Liu Huyan parou na porta. Hoje, ela tinha o cabelo preso em um coque. Um pedaço do pescoço branco e fino apareceu, e marcas avermelhadas escuras podiam ser vagamente vistas nele. São marcas deixadas na noite passada. Eu as senti, após ouvir por um segundo. Afastei-me sem alarde. Algo mais. Ele abriu a porta e entrou. Parou ao lado da minha mesa. Eu podia sentir claramente que seu coração estava acelerado. Aquela sensação de nervosismo incontrolável, até o som de sua voz, estava tingido de uma ligeira diferença. Xiao Qian, sobre Oujian, você precisa interceder por ele. Deixei o relatório que estava segurando e ergui os olhos para ele. No instante em que nossos olhares se cruzaram, ele recuou apressadamente, como se tivesse se queimado. Não é interceder. Sua voz ficou cada vez mais baixa. É apenas, você pode dar a ele outra chance? Ele não está na empresa há muito tempo. Ele ainda não está familiarizado com muitos negócios. Cometer erros é inevitável. Levantei a mão para interrompê-lo. Você não precisa dizer mais nada. Esse tipo de praga não tem o direito de ficar em nossa empresa. Mas a família de Oujian não tem boas condições, e sua capacidade não é ruim. Ainda assim, decidi mandá-lo embora da empresa. Afinal, é preciso ter cuidado com os outros. Mantê-lo sob vigilância é mais seguro do que deixá-lo à solta. Liu Huyan claramente não estava disposta a ir embora assim, mas minha decisão estava tomada. Não importava o que ele dissesse. Finalmente, ela mordeu os lábios e assentiu. Depois que ele for embora, disquei o interfone na minha mesa. Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de processamento de testes para fora. Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de testes para fora. Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de testes para fora. Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de testes para fora. Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de testes para fora. Afinal, é preciso ter cuidado com os outros. Mantê-lo sob vigilância é mais seguro do que deixá-lo à solta. Liu Huyan claramente não estava disposta a ir embora assim, mas minha decisão estava tomada. Não importava o que ele dissesse. Finalmente, ela mordeu os lábios e assentiu. Depois que ele for embora, disquei o interfone na minha mesa.
Seguranças, por favor, levem Oujian do departamento de campo de testes para fora. Sem a minha permissão, ele não pode mais pisar na empresa. Em breve, 2 seguranças entraram no escritório. Agarrando os braços de Oujian, um de cada lado, o rosto de Oujian ficou vermelho e ele apertou os punhos com força. Olhando para mim com ódio, Requian, você vai se arrepender. Ele lutou algumas vezes, mas foi expulso pelos seguranças em tom autoritário. Seus gritos furiosos ainda ecoavam no corredor. Liu Huiyan! Liu Huiyan, saia daqui! Veja o que Requian fez. Ele não sabe que. Liu Huiyan saiu antes dele. Expulsar Oujian da empresa foi apenas o primeiro passo. As coisas estão longe de terminar. Não deixe ninguém espalhar o boato de que Oujian foi demitido por vazar segredos comerciais da empresa. Com a influência do grupo Re no mundo dos negócios da cidade, assim que essa notícia se espalhar, será como cortar todas as pontes de Oujian na localidade. Nenhuma empresa ousaria empregá-lo novamente. Nas semanas seguintes, Oujian enviou currículos para todas as empresas, grandes e pequenas. E todos desapareceram sem deixar rastro. Ele foi a mais de 10 empresas para entrevistas, e assim que viam o nome dele, o rosto deles mudava instantaneamente, e eles o convidavam educadamente a sair. Até mesmo o RH de uma pequena empresa disse diretamente a ele: Senhor Ou, não é que não lhe demos uma chance. É que sua reputação é realmente muito ruim. Se você realmente quer encontrar um emprego, é melhor tentar a sorte em outra cidade. Mas Oujian não desistiu. Ele sempre achou que Liu Huiyan não o abandonaria. Ele ligou inúmeras vezes para Liu Huiyan. Enviou dezenas ou centenas de mensagens. No início, Liu Huiyan respondia algumas frases, pedindo-lhe para esperar, dizendo que ele encontraria uma maneira. Mas gradualmente, as respostas diminuíram. Os tempos ficaram mais curtos, e no final, restou apenas "você não respondeu". Oujian ficou desesperado. Foi até o complexo de vilas onde Liu Huiyan morava para bloqueá-lo, mas nem sequer conseguiu entrar no portão do condomínio. Ele esperou na porta da empresa. Os seguranças o afastavam assim que o viam, não o deixando chegar perto. Se ele ousasse ser descarado, eles o afastariam. Nesse período, passei quase todas as noites com Liu Huiyan. Do início da resistência. Vergonha, ele gradualmente se acostumou, e até começou a ser receptivo. Quando eu voltava para a casa do trabalho, ele me esperava vestindo a minha camisola de seda favorita. Quando eu tomava banho, ele preparava a toalha e a roupa para trocar com antecedência. Eu trabalhava até tarde da noite. Ele trazia leite morno e o colocava suavemente no meu pé de mesa. Cada movimento tornava-se cada vez mais parecido com uma esposa quieta. Eu via todas essas mudanças, mas no fundo, eu sabia melhor do que ninguém que essa mulher não se apaixonou por mim de repente, apenas seu corpo já se acostumou à minha presença. Sua vida já estava firmemente em minhas mãos. Naquela tarde, voltei da empresa. Assim que abri a porta, vi Liu Huiyan parado no meio da sala, com o rosto pálido. Segurando o telefone com força, os nós dos dedos estavam tão apertados que ficaram brancos. Requian, sua voz era aguda e estrangulada. A raiva incontrolável quase explodindo. O que você fez? Troquei meus chinelos. Sentei-me ao lado do sofá e afrouxei minha gravata calmamente. O que há de errado? Você ainda está fingindo. Liu Huiyan correu até mim e pressionou a tela do celular no meu rosto. Oujian veio me ver hoje. Ele enviou currículos para todas as empresas neste mês, e nenhuma o aceitou. Há alguns dias ele foi expulso pelo senhorio, morou debaixo de uma ponte por vários dias, e agora está com febre alta deitado na praça do parque. Ele nem tem dinheiro para comprar remédios. Se isso continuar, ele vai morrer. Seus olhos estavam muito vermelhos. As pupilas pretas já tinham vasos sanguíneos. Foi você quem fez isso, não foi? Você quem fez com que o boicotassem, não foi? Estendi a mão e afastei suavemente o celular dele, olhando para seu rosto furioso, e sorri. Sim, fui eu. Minha admissão foi tão rápida que ele ficou pasmo. Por que você fez isso? As lágrimas finalmente caíram dos cantos de seus olhos. Você já o expulsou da empresa. O que mais você quer? Você só ficará satisfeito se o levar à morte. Encostei-me nas costas do sofá. Cruzei as pernas e olhei nos olhos dele. E disse palavra por palavra, já que Oujian ousou vir à minha empresa para se exibir, e ousou me provocar na minha frente. Ele tinha que estar preparado para arcar com as consequências. Seu louco! Liu Huiyan pegou uma almofada do sofá e atirou em mim. Você é simplesmente irracional. Desviei para o lado. Levantando-me e olhando para ele de cima.
Você está certo, eu sou irracional. E daí? Liu Huyan deu um passo para trás assustado, mas logo se endireitou. Eu quero te deixar. Sua voz tremia, mas era excepcionalmente determinada. Eu não aguento mais ficar aqui, cada minuto e cada segundo me sufocam. Eu quero ir. Eu quero recomeçar com minhas próprias habilidades. Ele se virou, pegou a bolsa no sofá e saiu apressadamente pela porta. Pare! Minha voz não era alta, mas tinha uma força inquestionável. Ele parou involuntariamente. Eu já esperava por este dia. Caminhei até o móvel da TV. Abri a gaveta, peguei uma pilha grossa de documentos e joguei-os casualmente na mesa de centro. Então, preparei algo com antecedência. Liu Huyan abaixou a cabeça para olhar. Era uma pilha de contas. Mais precisamente, era o que ele, gastei, com ele, nestes 4 anos. Um registro detalhado de cada transação, desde 5.800 yuanes de taxa de matrícula no primeiro ano dele até a bolsa Hermes de 370 mil que comprei para ele no mês passado. Desde os 20.000 yuanes de pensão mensal que enviei para a conta dele. Até a entrada e as parcelas do Porsche Cayenne, do aluguel do apartamento de luxo que ele morava, até cada refeição. Cada peça de roupa, cada visita ao salão de beleza, os números densos. Listados ordenadamente no papel. No final da última página, o valor total em negrito. 27.893.089,4 yuanes. Liu Huyan olhou fixamente para o número, todo ele parecendo ter sido atingido por um raio. Em mim, do original Reking, 27.890.000. Seus lábios tremiam violentamente. Como pode haver tanto? Contas não são um problema. Eu, Reking, sentei-me de volta no sofá. Com as mãos apoiadas nas costas do sofá, cada item tem fluxo bancário e recibos, pode ser verificado a qualquer momento. Liu Huyan pegou a pilha de contas e começou a folheá-las, página por página. Seus dedos viravam as páginas cada vez mais rápido. Mas sua tez ficava cada vez mais pálida. Ele descobriu que todas essas contas eram verdadeiras. Cada centavo que eu, Reking, dei a ele em 4 anos, cada coisa que comprei, estava claramente registrado ali. Havia até mesmo ocasiões em que ele, Liu Huyan, comentou casualmente: este colar é tão lindo. E no dia seguinte o colar aparecia em sua mesa, tudo estava registrado, estimando grosseiramente. O valor total realmente se aproximava desse número. As mãos de Liu Huyan caíram sem força, as contas espalhadas pelo chão. Eu sou o seu patrocinador. Sua voz parecia espremida da garganta. Isso tudo é o que você patrocinou para mim. Mas não assinamos nenhum contrato de patrocínio, certo? Eu, Reking, toquei nas contas na mesa. Nem a palavra doação voluntária foi escrita nos registros de transferência, de acordo com a lei. Grandes transferências que não são explicitamente marcadas como doação podem ser recuperadas. Quer que eu te arranje um advogado? Te dou uma consulta. O corpo de Liu Huyan balançou. Ele se apoiou no braço do sofá para conseguir ficar em pé. O silêncio na sala durou muito tempo. O relógio na parede tic-taqueava. Cada tique parecia um martelo batendo em seu coração. Com a voz deliberadamente baixa, minha voz era clara, quase inaudível. Nós também passamos muito tempo juntos. Eu, Reking, levantei a mão para interrompê-lo. Não diga coisas inúteis. Agora, há apenas 2 caminhos à sua frente. Ou negociamos sentimentos, ou negociamos dinheiro. Não confunda as coisas. Diga-me, o que você escolhe? Liu Huyan mordeu o lábio com força, com tanta força que quase sangrou. Depois de um longo tempo. Então, vamos acertar as contas. Seus dedos tocaram rapidamente na tela. Desde a primeira vez até agora. Totalizando 1 mês e 18 dias. Durante este período, eu, Reking, viajei a trabalho por 3 dias, e você, Liu Huyan, teve seu período menstrual e não pôde, por 5 dias. Calculando, você, Liu Huyan, se dedicou por 40 dias. Eu, Reking, virei a tela do celular para ele. Deu um preço. O rosto de Liu Huyan ficou instantaneamente vermelho, tão vermelho que parecia que ia sangrar. Você é descarado. Sua voz mudou de tom. Eu não sou esse tipo de pessoa. Como isso pode ser calculado assim? Eu, Reking, guardei o celular, com uma expressão de surpresa no rosto. Então você quer dizer que quer compensar esses mais de 1 mês de gastos de 27.890.000 yuanes? Eu,
He King, o examinei de cima a baixo. Meu olhar deslizando de seu rosto para o peito, depois para a cintura e as pernas esguias. Você é bonito. Mas esse preço é muito absurdo, não acha? O corpo de Liu Huyan tremeu violentamente. Lágrimas caindo como contas de um colar rompido. Em toda a sua vida, ele nunca tinha sido tão humilhado. Ele queria refutar, queria dizer algo para preservar sua última centelha de dignidade. Mas abriu a boca várias vezes, incapaz de pronunciar uma palavra, porque tudo que eu, He King, disse eram fatos. O que ele comia, o que vestia, o que usava, onde morava, tudo foi dado por mim, He King. Até mesmo este conjunto de roupas que ele, Liu Huyan, está vestindo agora. Foi comprado com meu, He King, cartão. Ou pague a dívida, ou me obedeça. Eu, He King, caminhei até ele, segurei seu queixo, querendo que ele me, He King, olhasse. Você não tem uma terceira opção. Meus dedos limparam suavemente as lágrimas em seu rosto. Eu, He King, baixei a voz. Huyan, eu não te tratei tão mal. Você sabe como eu, He King, te tratei nesses 4 anos. Mesmo neste último mês, eu, He King, não te prejudiquei. O que você quer que eu não te deu? O que você quer comprar? Eu disse não? Você é um canário, e deve ter a consciência de um canário, o que lhe é devido. Eu não te darei menos, mas você não pode pensar na comida do ninho de dragão e ao mesmo tempo ansiar pelo céu lá fora. Não existe nada tão barato assim no mundo. Soltei o queixo dele e me virei em direção ao quarto. Pense bem, quando tiver decidido, venha. A porta do quarto fechou-se suavemente atrás de mim, deixando Liu Huyan sozinho na sala, com contas espalhadas pelo chão. Ele se agachou lentamente e recolheu as folhas espalhadas, juntando-as na palma da mão. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta preta e obscurecendo aqueles números frios e penetrantes. Ele ficou sentado no sofá com a pilha de contas por uma noite inteira. Na manhã seguinte, quando saí do quarto, vi que Liu Huyan já tinha trocado para roupas de casa em tons claros, o cabelo arrumado e uma maquiagem leve no rosto. Na mesa de jantar havia um café da manhã recém-feito, ovo frito, bacon, torrada e um copo de leite na temperatura perfeita. Ao me ver sair, ele se levantou e me deu um sorriso suave. O café da manhã está pronto. Como enquanto está quente. Havia um leve tom arroxeado sob seus olhos, claramente um sinal de que não dormiu a noite toda. Mas o sorriso era excepcionalmente calmo, tão calmo quanto se o ocorrido da noite passada nunca tivesse acontecido. Eu dei uma olhada nele e sentei-me à mesa. Liu Huyan sentou-se à minha frente. Com as mãos cruzadas sobre os joelhos, ele mantinha uma postura digna, como uma dona de casa legítima. Pensei bem. Peguei a torrada e dei uma mordida. Pensei bem. Sua voz era leve e firme. Você tem razão. Eu devo ter a consciência de um canário de gaiola. Assenti e não disse mais nada. A partir daquele dia, Liu Huyan parecia ter se transformado em outra pessoa. Ele não mencionava mais Oujian, nem falava em ir embora. Nem sequer uma palavra sobre trabalho. Ele me entregou todos os assuntos da empresa e passava o dia em casa, aprendendo a cozinhar, arranjar flores, fazer café. Todos os dias, ao voltar para a casa do trabalho, ele me esperava na porta, pegava minha pasta e casaco. Depositava um beijo na minha bochecha. No quarto, a água do banho já estava pronta, assim como meu pijama preferido. Até mesmo na cama não havia mais resistência, gentil e submisso como um gato completamente domado. Fiquei satisfeito com o desempenho dele. Eu nunca fui uma pessoa mesquinha. Contanto que Liu Huyan se comportasse e obedecesse, eu nunca pouparia recompensas. A nova coleção da Hermes lançou um modelo limitado. Ordenei que 3 de cores diferentes fossem entregues em casa. Liu Huyan recebeu as bolsas com uma expressão serena. Ocasionalmente dizia para não comprar tanto, agradecia e esfregava-se na minha cara. De seguida, colocava a bolsa no closet, que já estava cheio de artigos de luxo de todas as cores, muitos deles ainda com a etiqueta. Antigamente, ficaria excitado com uma bolsa nova por dias, examinando-se no espelho. Tiraria dezenas de fotos para postar nas redes sociais. Mas agora, ele apenas olhava de relance e guardava. Como se não tivesse mais qualquer interesse nessas coisas. Do outro lado, a vida de Oujian piorava cada vez mais. Depois de ser rejeitado por todas as empresas, ele nem sequer conseguia um trabalho de empregado de mesa, insistindo em restaurantes. Quando o dono via a sua identidade, o sorriso no rosto desaparecia imediatamente. Senhor ou... Desculpe, já temos todos os funcionários contratados. Vá para a obra carregar tijolos.
O chefe pediu-lhe para experimentar por um dia. No entanto, ele não aguentou meio-dia e fugiu. Nem sequer conseguia ser entregador. Ao registrar-se, o sistema mostrava diretamente a sua informação de identidade. Foi incluído na lista negra do setor. As minhas mãos vão muito mais longe do que ele imagina. Depois de ser expulso pelo senhorio, Oujian dormiu realmente debaixo de uma ponte durante várias noites. Debaixo da ponte era frio e úmido. Havia grupos de insetos. Ele vestia um casaco velho encontrado no lixo e não conseguia dormir a noite toda. Ele teve novamente febre alta, ainda pior que da última vez. Enquanto estava confuso com a febre, só havia um pensamento na sua mente: encontrar Liu Huyan. Ela era a sua última esperança. Da última vez, ele prometeu dar uma resposta, mas tantos dias se passaram e não houve nenhuma notícia. Ele arrastou-se dezenas de quilômetros até a porta da vila e enviou uma mensagem a Liu Huyan. Ela agora não atendia às suas chamadas. Ele esperou o dia inteiro na entrada do condomínio. Liu Huyan finalmente saiu. Ela usava um casaco de cachemira branco creme. Usava botas de salto alto e o seu cabelo longo caía suavemente sobre os ombros. Parecia rica e elegante. No momento em que Oujian a viu, os seus olhos brilharam. Liu Yan, Liu Yan. Liu Huyan aproximou-se dele e olhou para ele através da grade do condomínio. A sua camisa amarrotada. O seu rosto barbudo, a tez amarela, o cabelo emaranhado como um ninho de pássaros. Ele ainda cheirava azedo de dias sem banho, seus olhos estavam calmos. Havia até um toque de frieza em sua calma. Oujian, o que aconteceu com você? Oujian agarrou as barras de ferro. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Liu Huyan, você tem que me ajudar. Heqian, aquele bastardo, me forçou a não conseguir mais viver. Não consigo encontrar emprego e agora moro debaixo de uma ponte. Ainda com febre. Tudo isso é culpa dele. Olhe para mim. Sua voz era alta e excitada, atraindo a atenção de quem passava. Liu Huyan franziu a testa levemente. Um toque de aborrecimento cruzou seu rosto. Ela tirou um maço de dinheiro da bolsa e o entregou pelas grades. Aqui estão 20.000 yuan. Leve isso para usar primeiro. Encontre um lugar para ficar. Compre alguns remédios e descanse bem. É tudo o que posso fazer por você. Oujian olhou para o maço de dinheiro, totalmente atordoado. Huyan, o que você quer dizer com isso? Você quer que eu vá embora com o dinheiro? Sua voz não mudou. Não venha mais aqui. E não me contate mais. Os olhos de Oujian se arregalaram, cheios de incredulidade. O que você disse? Você acha que eu vim pedir dinheiro? Ele disse. Mas pegou o dinheiro e o enfiou no bolso. Liu Huyan respirou fundo, olhando para ele calmamente. Oujian, entre Heqian e eu, o que tinha que acontecer aconteceu. Agora sou dele. Serei sua esposa no futuro, cuidando dele e dos filhos. Não me incomode mais. Viva sua própria vida. O corpo de Oujian tremeu violentamente. A expressão em seu rosto mudou de indignação para raiva, e de raiva para distorção. Ele te roubou, não foi? Ele te forçou, não foi? Aquele desgraçado do Heqian te forçou, não foi? Você não faria isso de vontade própria. Você não é esse tipo de pessoa. Liu Huyan balançou a cabeça. Ninguém me forçou. Tudo foi por minha livre e espontânea vontade. Dito isso, ela se virou e fugiu de volta para a área da vila. Oujian agarrou as barras de ferro e gritou desesperadamente. Liu Huyan. Fique aqui. Liu Huyan, esses 20.000 yuan ainda não são suficientes. Seus passos não diminuíram nem um pouco. Seu casaco branco creme ondulou suavemente ao vento. Sua figura se afastava cada vez mais. Menor e menor, até que ele virou uma esquina e desapareceu completamente. Oujian apertou os 20.000 yuan nas mãos, sentindo-os cravarem em suas palmas. Ele olhou na direção em que Liu Huyan desapareceu. Uma chama sinistra queimava em seus olhos. Heqian. Ele rosnou as 3 palavras entre os dentes. Eu também não vou deixar você ter paz. A vingança de Oujian veio mais rápido do que eu esperava. 3 dias depois, pela manhã, quando cheguei perto da empresa, vi um grande grupo de pessoas reunidas na entrada. Jornalistas com câmeras, fotógrafos com rolos de filme. E uma multidão de curiosos. A pessoa no centro da multidão era Oujian. Ele estava especialmente arrumado hoje. Tinha raspado a barba, trocado de roupa limpa. Seu cabelo estava penteado, mas seu rosto ainda estava amarelado, seus olhos cheios de vasos sanguíneos. Parecendo desolado, com uma expressão de ter sido muito injustiçado. Assim que viu meu carro, Oujian correu imediatamente, abrindo os braços para bloquear a frente do carro. É ele.
É ele. Todas as lentes das câmeras se voltaram para o meu carro. Eu franzi a testa, abri a porta do carro e desci. Vendo isso, o Jean tentou correr para mim. Ele foi impedido pela segurança da empresa. Ele não resistiu, mas se jogou no chão. Lágrimas e muco grudados em seu rosto. Amigos jornalistas, pessoas de bom coração, olhem para este homem. O Jean apontou para mim, sua voz alta e lamentável. Ele se chama Requian e é o dono desta empresa. Ele usou seu dinheiro e poder para roubar minha namorada com métodos desprezíveis. Um tumulto imediatamente irrompeu na multidão. Minha namorada e eu estávamos juntos desde a universidade. Tínhamos um ótimo relacionamento e estávamos prestes a nos casar. O Jean chorou ainda mais desesperadamente. Mas este Requian ameaçou minha namorada com o emprego e a forçou a fazer aquela coisa. Ele nos separou à força. Ele disse isso com lágrimas nos olhos, com grande poder de persuasão. As pessoas ao redor começaram a me apontar e cochichar. As vozes de discussão eram incessantes. Eu não consigo acreditar que um humano possa ser tão desgraçado, fazer esse tipo de coisa. Ser rico é o que te faz especial? Ser rico te permite roubar a namorada de outra pessoa? Ele deveria ser exposto e arruinado. Algumas pessoas começaram a incitar a multidão, e algumas até invadiram o saguão da empresa e começaram a quebrar coisas. Os repórteres ficaram instantaneamente animados. Vários microfones foram estendidos para mim ao mesmo tempo. Senhor Re, por favor, diga-me, o que o senhor ou disse é verdade. Você coagiu a senhora Liuye de forma inadequada? Qual é a sua resposta às acusações do senhor ou? O Jean se levantou do chão e agarrou a manga da minha camisa. Seu rosto expressava uma mistura de indignação e mágoa. Requian, você tem que me dar uma explicação hoje. Você arruinou minha felicidade. Você arruinou tudo para mim. Hoje, farei com que todos vejam sua verdadeira face. Ele chorava desesperadamente, a voz embargada. Eu, sou uma vítima intimidada, sem saída. Cada vez mais pessoas se aglomeravam, furiosas. Alguns começaram a me xingar. Outros levantavam seus celulares para tirar fotos e gravar vídeos. Havia também gritos de escória, animal e palavras semelhantes. As câmeras dos repórteres estavam fixas em mim, esperando que eu mostrasse o menor sinal de pânico ou raiva para que amanhã eu estampasse as manchetes dos grandes portais. Mas, para a surpresa de todos, eu não entrei em pânico algum. Olhei para baixo, para o Jean, que segurava a manga da minha camisa. Olhando para frente, para a repórter mais próxima, eu disse calmamente para a multidão, vocês dizem que eu usei meios desleais para forçar aquela mulher. Minha voz não era alta, mas penetrou o barulho, chegando aos ouvidos de todos os presentes. Então por que ela não chamou a polícia? Ao ouvir isso, o entorno ficou instantaneamente silencioso por um momento. Meu olhar varreu todos os presentes, um sorriso irônico se formando em meus lábios. Diz o velho ditado. Quem tem razão procura a polícia, quem não tem, procura os repórteres. Já que ela diz que cometi um crime, forçando uma mulher, o que ela deveria fazer é registrar um boletim de ocorrência na delegacia, e não vir com câmeras. Choramingar na porta da minha empresa. Tirei meu celular do bolso, acendi a tela e a levantei para todos verem. Ali estava o registro de chamadas para o 110. A hora mostrava 3 minutos atrás. Eu já tinha ligado para a polícia. Os policiais chegaram rapidamente. A mão de Jean, que segurava a manga da minha camisa, afrouxou subitamente, e seu rosto congelou visivelmente rápido. Você ligou para a polícia? Sim. Recolhi o celular, sorrindo gentilmente. Já que você disse que cometi um crime, claro que eu tinha que ligar para a polícia. Você não quer uma explicação? Acho que os policiais lhe darão uma explicação e, de quebra, investigarão. Quem está manipulando os bastidores? Virei-me para encarar todos os repórteres com câmeras, os populares com celulares, contando calmamente uma história sem importância. E para todos os presentes hoje, o que vocês filmaram e cada palavra que disseram. Farei com que tudo seja registrado. Difamação, perturbação da ordem normal das operações empresariais e reunião ilegal. Esses crimes são graves o suficiente? A polícia lhes dirá quando chegar. Quanto aos danos à reputação e perdas econômicas causados à empresa, minha equipe jurídica irá lidar com cada um de vocês. Ninguém escapará. Assim que terminei de falar, os rostos daqueles que mais xingavam naquele momento mostraram imediatamente uma expressão de desconforto. Algumas pessoas com celulares também recolheram discretamente seus equipamentos. Os repórteres se entreolharam, suas palavras prontas. Recuaram involuntariamente.
Ao chegar à porta, meu passo parou. Virei a cabeça e ordenei ao meu assistente ao lado: peça ao departamento jurídico para salvar todo o monitoramento de hoje, e que as identidades de todos no local, cada rosto seja investigado a fundo. Notifique também o departamento financeiro para estimar a representação dessa farsa hoje, os atrasos de negócios e as várias perdas. Os acionistas prejudicados da empresa também devem ser incluídos. Após a contagem e relatório, por favor. O assistente respondeu em concordância e correu rapidamente para executar as ordens. Empurrei a porta de vidro e entrei no saguão da empresa. Atrás de mim, o grito histérico de Oujian soou alto. Requian, não vá, pare. Em seguida, um som de freio agudo. Sibilou. No segundo seguinte, seus gritos cessaram abruptamente. Os policiais chegaram rapidamente. Oujian e seu bando foram levados sob custódia no local. O resultado foi finalizado 3 dias depois. Oujian, por incitação à desordem, fabricação de fatos e difamação, perturbação da ordem normal das operações empresariais e causando perdas significativas, foi condenado a 7 anos de prisão. Simultaneamente, o grupo Requiem entrou com um processo civil contra ele, totalizando 3.270.000 yuans em várias perdas. Os transeuntes que se juntaram à algazarra e às contas de mídia que repassaram as notícias também receberam, dispersamente, cartas do advogado. Algumas pessoas enviaram especificamente cartas de desculpas, dizendo que foram instigadas e pedindo ao grupo Requiem clemência. Não dê importância. O departamento jurídico cuidaria disso de acordo com os procedimentos. Após esse incidente, todo o círculo de negócios compreendeu meus princípios de conduta. Mexer comigo é permitido, mas eles precisam ponderar o preço a pagar. E esse preço é muito mais pesado do que eles imaginavam. Tendo resolvido o assunto de Oujian, meu humor melhorou. À noite, convidei alguns amigos de negócios para um jantar e drinks. A festa continuou até depois da 1 da manhã. O motorista de aplicativo me levou de volta à mansão, já perto das 2 da manhã. Ao abrir a porta, as luzes da sala estavam acesas. Liu Huyan estava sentada à mesa de jantar, com uma mesa cheia de pratos que eu costumava gostar. Apenas os pratos já estavam frios. A fin filme off o floate don de surface off de no odres. Chauvin rehed vai ter da long time. Sem come. Ele levantou-se imediatamente, sem qualquer queixa no rosto, apenas com cuidado gentil. Por que voltaste tão tarde? A comida já arrefeceu. Vou aquecê-la para ti. Não precisas. Comi fora. Cheguei de mãos vazias. Sentei-me no sofá. Veio a empresa fazer escândalo, dizendo que eu o separei. E que te forcei. Mas já foi resolvido. Levarão uma polícia. Falei levemente, como se estivesse contando um assunto insignificante. Liu Huyan hesitou por um momento enquanto pendurava o casaco. E então? A voz dele estava calma. E então ele foi pego. Teve que pagar mais de 3 milhões. Abri os olhos e dei-lhe uma olhada. O que foi? Sentiste pena? Liu Huyan balançou a cabeça. Não. De facto, não havia nada nele. Como se estivesse ouvindo a história de um estranho. Pendurou o casaco e voltou para o sofá. Fui buscar a gravata que minha irmã deixou, mas o movimento parou de repente, meu olhar fixo na gola da minha camisa. No tecido branco como a neve, havia um longo cabelo preto, com as pontas ligeiramente enroladas. Com uma cor e textura de cabelo completamente diferentes das dele. As pontas dos dedos de Liu Huyan tremeram ligeiramente, e ele pegou o cabelo. O que é isto? A sua voz tremia muito, e os seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Abri os olhos, dei uma olhada no cabelo na mão dele, estendi a mão para pegá-lo e joguei-o casualmente na lixeira. Não é apenas um fio de cabelo comprido de mulher comum? Não precisas fazer tanto alarido? As lágrimas de Liu Huyan jorraram instantaneamente. Tens outra mulher lá fora. A sua voz tornou-se aguda e urgente, o seu rosto cheio de queixa quase transbordando. Encostei-me no sofá, olhando para o seu rosto vermelho de chorar, a minha voz tão calma que quase parecia fria. Que tipo de pergunta é essa? Levantei os olhos para ele, um sorriso torto e confuso a repuxar os cantos da minha boca. Tu também não és uma mulher que eu mantenho lá fora. As lágrimas de Liu Huyan pararam abruptamente, como se uma bacia de água gelada tivesse sido derramada sobre ele. Ele ficou congelado no lugar, esquecendo-se até de chorar. Vi os seus lábios a tremer violentamente. Dei-te tudo, não podes fazer isto comigo. Será que o que te dei não é suficiente? Levantei-me do sofá e fui até ele, olhando para ele de cima.
Com uma vila tão luxuosa, não seras capaz de viver aqui se não fosse por mim. Os 2 carros na garagem, as roupas no guarda-roupa, as joias na penteadeira. Quais das coisas que comeste, vestiste e usaste não foram dadas por mim? A voz não era pesada, mas cada palavra era como um prego, cravando-se dolorosamente no seu coração. Tu és apenas um canário. Um canário deve ter o comportamento de um canário. Eu dou-te os ovos para cozinhar, a comida para comer. E tu deves ficar quieto e cantar uma boa canção para me alegrar. Pensaste mesmo que eu te ia casar? O corpo de Liu Huyan vacilou, os seus joelhos pareceram perder força de repente, e ele afundou-se lentamente no chão. Lágrimas deslizaram silenciosamente das suas órbitas, caindo no chão de mármore frio. Baixei a cabeça e olhei para ele. Em seguida, passei por ele sem parar e fui para o meu quarto, os sapatos de couro a fazerem um som abafado no chão de mármore. Cada som era como um veredicto incontestável. Eu mantive-o. Para ele me dar valor emocional, não para eu me preocupar em torná-lo famoso. A porta do quarto fechou-se atrás de mim. Apenas Liu Huyan ficou dentro, encolhido no chão frio, abraçando os joelhos, os ombros a tremerem silenciosamente. A comida na mesa de jantar já estava completamente fria. A gordura solidificada na superfície da sopa de milho e costela de porco brilhava friamente sob a luz. Ele ficou sentado no chão por muito, muito tempo, até que o céu lá fora passou de preto para azul escuro, e depois de azul escuro para cinzento e branco. Só então ele se levantou lentamente do chão, limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão e foi para a casa de banho lavar o rosto. O reflexo no espelho mostrava o seu rosto, olhos inchados, maquilhagem borrada num estado lastimável, cabelo desgrenhado colado às bochechas. Ele olhou para o seu reflexo no espelho por muito tempo, depois abriu a torneira e lavou o rosto com água fria. Pegou numa toalha e secou-o lentamente. Voltou para a cozinha e deitou a refeição fria, prato por prato no caixote do lixo. Os seus movimentos eram leves e lentos, como se estivesse a fazer algo que exigia concentração total. Depois de terminar, entrou na casa de banho ao lado do quarto e vestiu um pijama limpo. Foi até a penteadeira, pegou num disco de algodão embebido em água tônica, e começou a remover cuidadosamente qualquer maquilhagem restante no rosto. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O disco de algodão estava coberto de vestígios de base e sombra de olhos. Os seus movimentos eram firmes. As mãos não tremeram. Depois de remover a maquilhagem, ele olhou para o seu rosto sério no espelho. Apagou a luz da penteadeira, levantou-se e foi para a cama, levantou suavemente o edredom e deitou-se. Eu já estava a dormir profundamente, a minha respiração uniforme e pesada. Liu Huyan virou-se de costas para mim. Puxei o cobertor até o queixo. No escuro, ele estava de olhos abertos. Sem lágrimas, sem expressão, apenas encolhido em silêncio. Como um pássaro que finalmente reconheceu a sua situação, encolhido completamente numa gaiola dourada, não batendo mais as asas. Nem a choramingar, apenas com os olhos abertos, olhando numa direção na escuridão. A luz do dia chegou e, nos dias seguintes, Liu Huyan tornou-se mais dócil do que antes. Ele me perguntava com antecedência se eu voltaria para jantar. Se eu voltasse, ele preparava minhas comidas favoritas com esmero. Se eu não voltasse, ele cobria a comida com plástico filme, guardava na geladeira e esquentava quando eu voltasse. Ele parou de perguntar onde eu tinha ido, com quem eu estava, e nunca mais revirou minha gola ou punhos. Quando eu chegava em casa, ele vinha sorrindo me receber, pegava minhas coisas, o chinelo no chão, quando eu saía. Ele arrumava minha gravata para mim, se esticava na ponta dos pés e me beijava levemente na bochecha. Tudo estava perfeitamente no ponto. Ele fez tudo o que um marido perfeito deveria fazer. Fiquei muito satisfeita com seu desempenho. Já que ele era obediente e comportado, é claro que eu não o trataria mal. Bolsas novas de edição limitada, roupas de alta costura da estação, as joias mais recentes, tudo foi entregue a ele sem exceção. Liu Huyan sempre as recebia sorrindo e as guardava no closet. Os artigos de luxo no closet se acumulavam cada vez mais, a ponto de algumas coisas, depois de colocadas lá. Um dia à noite, voltei para casa e vi Liu Huyan sentado na sala, em frente à janela de vidro, com uma taça de vinho tinto na mão, contemplando a paisagem noturna lá fora, ouvindo o barulho da minha entrada. Ele se virou e deu um sorriso caloroso. Voltou. A comida está na mesa, vou esquentar para você. Não precisa. Já comi. Sentei-me em frente a ele, observando-o. Sob a luz, o contorno do seu perfil era suave, e seus cílios projetavam uma pequena sombra sob suas pálpebras.
Essa mulher é realmente linda, seja quando está com raiva, chorando, ou neste momento quieto e dócil, há uma beleza que te prende os olhos. Mas essa beleza para mim não passa de um entretenimento, bonita, agradável aos olhos. Só isso. Ela nunca será minha esposa. No quarto de hóspedes, Liu Huyan de repente falou, com a voz muito baixa. Nada. Ele balançou a cabeça. Depois de beber o último gole de vinho tinto, só queria chamar seu nome. Eu não respondi. Levantei-me e fui para o escritório. Liu Huyan ficou sentado sozinho em frente à janela de vidro, olhando a paisagem noturna da cidade, com suas luzes brilhantes. O reflexo dele apareceu no vidro. Ele olhou para o seu reflexo, e de repente curvou os lábios. Sorrindo, um sorriso tão fraco que quase não se via. Talvez ele estivesse pensando que se ele não tivesse traído meu afeto no passado, e tivesse aceitado se casar comigo diretamente, eu não o trataria assim. As emoções escondidas naquele sorriso, só ele sabe. Lá fora, as luzes de milhares de casas, por trás de cada luz, há uma história, e a história de Liu Huyan. Provavelmente ao nascer e o pôr do sol aqui, dia após dia, o jovem dragão é muito bonito. O tempo é muito abundante, mas ele sempre será apenas um cão de estimação dourado, só isso. Fim do texto.